km², população de mais de 190 milhões de pessoas, 26 estados e mais de 5.500 municípios, diversas etnias e religiões, diversos povos em um só povo. Meu nome é Andréia, tenho 18 anos, nasci na Bahia, em Itabuna. Vim para São Paulo de 9 a 10 anos. E quando a gente viemos para cá, teve uma dificuldade também que eu, minha mãe, meus irmãos tivemos até que sair nas ruas para pedir nos ônibus, pedir no farol, ficar pedindo de casa em casa. Eu fui crescendo cada vez mais, né? Fui tendo uma idade, o tempo foi passando. E aí fui perdendo muito tempo, né, que era para mim estar estudando, o tempo que eu fiquei fora da escola, era para mim estar estudando, o período que eu estava pedindo nas casas, eu e meus irmãos, e a gente mal sabia. Eu vim aprender a escrever, meu nome e aprender a ler com 11 anos. Meu nome é Cleomar, eu tenho 37 anos, vim para São Paulo com 13 anos, nasci no Nordeste, Ceará, porque eu não tive acesso ao estudo, porque lá era muito difícil, né? Antigamente lá no Nordeste era um professor, ou uma professora assim que ensinava, né? E a gente andava muito para poder chegar até esse professor que podia aprender, né? E muitas das vezes a gente também era muito longe, às vezes os pais não davam para levar. E às vezes a gente até saiu um pouco também da escola também para acabar ajudando os pais da gente na lavoura. Então a gente não teve muito acesso. Maria Geni, nasci no Salgueiro, Pernambuco. Eu vim para cá, tem uns 20 anos, não, 18 anos. Eu não tive infância. Minha infância, nasci. Fiquei com 10 anos, já começava a trabalhar na roça. Me pergunto trabalho de roça, porque eu dou notícia de tudo. Agora me pergunta outra coisa que eu não sei. Bom, meu nome é Jefferson, tenho 15 anos, nasci em São Paulo, por causa da minha infância mesmo. Mesmo que eu tenho 15 anos, minha vida foi bem corrida também, assim, no caso do meu pai. Ele tinha um relacionamento com a minha mãe sério mesmo. Aí ele conheceu uma mulher lá do trabalho dele, ficaram 6 anos juntos. Esses 6 anos que ele ficou com ela, foi tipo, eu não tinha pai, não via coisa que eu tinha antes em casa, não via mais. Por exemplo, tinha a geladeira cheia, antes passava fome. E o tempo que meu pai não ficava em casa, eu não tinha vontade de ir para a escola. Eu acho que dos meus 6 até uns 13 ou 12 anos, ele ficou com ela. Eu acho que uns 2, 3 anos que ele voltou com a minha mãe, que é esse tempo que eu voltei a ter que estudar. Meu nome é Josemar, tenho 24 anos, nasci em São Paulo. A escola não chegou um tempo ainda, aí não tinha como nós estudar. Nós começamos a estudar foi com 3 anos de idade, que foi na creche, né? Com 3 anos lá no 8º andar, então nós teve que parar de ir para a creche, se tratar, porque nós tinha aquele problema, né, que não aguentava andar, desnutrido. Meu avô, né, que praticamente toda vez levantava às 5 horas da manhã, os seus netos, né, que já estavam um pouquinho mais fortalecidos, graças a Deus, com a ajuda de Deus e deles, todo dia às 5 horas da manhã saía para pegar uns papelão no meio da rua, um troquinho daqui, ajudava cada um, ajudava uns ajudavam um pouco, né, com a solidariedade desse pessoal, nós estamos vivendo até hoje. Meu nome é Valdinei Rodrigues da Silva, eu nasci lá no Ceará, num lugarzinho que chama Croado, por causa que a gente do trabalho, né, que a gente tinha que trabalhar muito na roça para poder sustentar, né, ter o sustento, que a gente não tinha com o quê, né, não tinha condições de ter um sustento, aí a gente tinha que trabalhar, por isso que a gente não tinha nenhum estudo lá, para a gente ter um estudo, para ter uma educação, assim, uma educação assim. Aí a gente tinha que trabalhar todo dia, então. Gilberto Alves dos Santos, eu nasci em Belém, São Paulo. Hoje eu resolvi estudar novamente, né?
porque ela ficava assim, trabalhava numa casa, depois às vezes não dava certo, ia para outra casa, então entrava numa escola, depois saía, ia para outra, né? Então, como pequeno, então não dava assim para mim não ter responsabilidade nenhuma, né? Pequenininha, ela que era responsável por mim. Então, é esse o motivo que eu... Meu nome é Gislaine, tenho 31 anos, nasci em Santa Fé do Sul, estado de São Paulo. Um rapaz com um homem lá na universidade e ele não aceitava a gente com ela e ela acabou saindo de casa e deixando eu e minha irmã. Meu pai tinha um bar, né? Meu pai tinha um bar, então ele era casado com outra mulher, então ele não dava nem atenção. Só pensava em beber, não dava nem atenção para nós, né? E a gente vivia com minha mãe vivia de ajuda das minhas tias, vivia, né, ajuda de um e outro, sempre foi nisso, né? O sustento era do que plantava, né? O sustento era do que plantava, era milho, arroz, feijão. Aí depois plantava, esperava ficar pronto, maduro, né? Aí colhia para poder ser o sustento. Nós somos Aí meu pai batia muito na minha mãe, né? Quando ela já tinha uns 6 filhos. 6 filhos meu pai batia na minha mãe. Minha mãe não aguentou, saiu de casa, aí os dois começaram a beber. Aí largaram uns 6 filhos, sozinhos. Um já tinha 5 anos, os outros teve já 6 meses de nascido, o outro de 1 ano. E eu fui, quando eu fiquei largado, tive 3 meses de nascido, ela largou lá e saiu, né? Foi pro mundo, que bebia pra caramba, os dois bebiam, eles chegavam em casa obrigado. Meu pai era trabalhador e tudo, mas conforme ele começou a beber, aí largou todo mundo. Comecei a trabalhar lá, trabalhava na roça, arrancando toco, na lavoura, né? O pessoal fala lá, né? Aí vi que não dava ficar lá trabalhando naquela terra. Aí a gente lá, até fome a gente passava, porque o dinheiro não dava pra gente comer, né? Então eu ia procurar uma melhora pra me ver se dava um sustento mais com meus irmãos e pra minha mãe. Da minha infância, né? No caso, eu vivi com os meus pais, né? Depois, quando eu se tornei adolescente, né? Aí meus pais se separaram. Aí eu fiquei só com a minha mãe, né? Aí ela trabalhou de lavadeira, né? Para dar sustento, né? A mim, no caso, né? E foi uma vida assim meio difícil, porque eu pequenininho, né? Então foi difícil assim para ela, no caso, sustentar eu, assim, né? Porque, mas ela conseguiu. Mas agora a gente está comprando a nossa casa mesmo e conseguimos várias coisas e a gente agora é a hora de voltar. Quando eu voltei aos estudos, já tem uns 10 anos que eu venho tentando, né? Mas não dava certo eu terminar, por falta por causa de doença, por causa da minha vista, aí não dava para mim terminar. Mas eu me interessei mais depois que eu cheguei aqui, porque quando eu chegava aqui, quando eu pegava um metrô, eu ficava procurando. Que estação é essa? Onde é que eu estou? E aí isso era uma vergonha pra gente, né? Eu digo, eu vou aprender a ler, pelo menos eu saber onde é que eu estou. E já hoje não, graças a Deus tentei e já estou conseguindo, já eu escrevo um pouquinho, já leio um pouquinho, então já sei, se eu me perder aqui, eu já sei onde é que eu estou. Tipo assim, eu vou ter que estudar para ajudar minha família, né? Que pretendo ter uma família, e tenho uma família, para poder dar o de melhor para ela, porque não passar por tudo que eu passei, que possa vir, pelo menos, né, dar um conforto melhor. Dar o que eu, tipo assim, antes eu não podia ter nada. Não tinha, para ter um sapato, era o vizinho que dava, você tinha que pelo menos achar um sapato. E agora, hoje, o mundo está bem melhor, que eu acho, tenho certeza, não acho, tenho certeza, que sempre está a nosso favor, mas basta de nós ter a nossa força de vontade. Quando eu me formei adolescente, né, já fui estudar. Eu falei, mãe, eu não gosto de ser cabeleireiro, eu não sei. Ela falou, não, tem coisas que a vida nos ensina.
coisas que você gosta, opção, e tem coisas que é necessário para você aprender, né? Aí ela falou, você vai aprender na minha cabeça, eu vou ser modelo seu, que é só quem faz isso é a mãe, né? Outra pessoa não faria, na verdade. Se você estragar, você vai estragar a cabeça da sua própria mãe, né? E aí eu peguei, fui devagarinho, né? E aprendi, né? Me formei em 68 e continuo trabalhando na profissão até hoje. Aí agora voltei a estudar e graças a Deus estou estudando, graças a Deus estou aprendendo bem aqui na escola, já estou bem, já estou sabendo já a ler, escrevo assim ainda meio ruim, mas já estou sabendo escrever, já sei fazer uma ficha com a empresa, graças a Deus, então estou indo bem na escola. Porque, né, às vezes a gente, assim, tem que ter uma pessoa também para poder ficar do nosso lado, para poder nos ajudar, né? Pegar na nossa mão quando a gente estiver fraco, quando a gente não quiser, tipo, nada com a vida, vir e te incentivar, isso é sempre bom. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é a base da luta universal contra a opressão e a discriminação. Defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta. Os direitos humanos são os direitos essenciais a todos os seres humanos, sem que haja discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade ou por qualquer outro motivo. Eles podem ser civis ou políticos, como o direito à vida, a igualdade perante a lei e a liberdade de expressão. Podem também ter econômicos, sociais e culturais, como o direito ao trabalho e educação em coletivos, como o direito ao desenvolvimento. A garantia dos direitos humanos universais é feita por lei, na forma de tratados e de leis internacionais, por exemplo.